graça e a paz, igreja, sejam muito bem-vindos. Estamos começando, mais um culto, o nosso culto de domingo. Então chame aí quem está do seu lado, a família, para que vocês possam estar participando do culto juntamente conosco. Queria convidar a igreja a pegar, a Bíblia, a espada de vocês, para que a gente possa estar lendo juntos Mateus 11, 28. Então eu queria que vocês abrissem em Mateus 11, 28. A gente vai estar lendo, do 28 ao 30. Então pegue aí a sua Bíblia, o seu telefone que tem a Bíblia online e vamos estar lendo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esses dias eu estava lendo esse versículo e eu já tinha lido ele algumas vezes, mas ele meio que me chamou a atenção e eu fui assistir algumas pregações que abordavam essa passagem da Bíblia, e ele falou muito ao meu coração e eu quis trazer para vocês nesse domingo. Então aqui eu tenho como um convite de Jesus, nós temos um convite de Jesus, ele nos convida, então vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esse texto, essa passagem da Bíblia se encaixa muito bem hoje, no tudo que estamos vivendo, tudo que estamos passando, Será que a gente realmente tem aceitado o convite de andar com o Senhor? Será que a gente tem descansado no Senhor? E a minha pergunta esta tarde é: qual é o fardo que nós temos carregado? Eu, você, que fardo temos carregado? Será que a gente tem compartilhado ali as nossas preocupações, os nossos problemas com Deus? Será que a gente tem descansado realmente em Cristo? Em tudo que estamos passando, em tempos de pandemia, tempos de crises, de dificuldades? Quando estamos passando por tudo isso, será que a gente realmente tem carregado isso sozinhos? A gente tem pedido para que Cristo ande com a gente? Aqui Jesus ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Eu não sei se vocês sabem, eu imagino que muita gente sabe, mas o jugo ali é um instrumento de madeira onde se encaixa dois animais ali para que eles possam carregar o instrumento deles de trabalho. Naquela época ali, eles iriam arar a terra para que possa dar frutos. E Jesus, ele nos convida aqui novamente para que possamos tomar sobre nós. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, para que possamos andar sincronizados com Cristo. Quando a gente descansa no Senhor, quando a gente decide andar junto com Cristo, e depois ele fala, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas aqui Jesus ele não está falando de mansidão, ele está falando que ele também está subjugado. Ele também está sobre o jugo do Pai. E quando ele fala de humildade, de humilde, na verdade, ele fala em deixarmos as nossas vontades, em deixarmos aquilo que nós achamos de nós mesmos, ou nós queremos de nós mesmos, mas que nós possamos andar com Cristo, que possamos cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas, porque ao andarmos sincronizados com Ele, Ele vai estar ali nos capacitando. Isso faz com que a gente não desista no meio do caminho, porque quando estamos sozinhos, o mais provável é que a gente padeça, porque sem Cristo a gente não é nada. É muito maravilhoso, saber que a gente tem um Deus acima de todas as coisas, que a gente pode ali, ter um relacionamento com o Pai, que possamos nos achegar a Ele em meio às nossas dificuldades, mas também nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de, que a gente está ali, a gente também lembrar que tem um Deus acima de tudo e que Ele permite tudo. Que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus nas nossas vidas. É muito engraçado, na faculdade eu tenho muito o hábito de falar com Deus, assim, quando eu tô andando na rua, quando eu tô sozinha, Ele é o meu companheiro. E na faculdade sempre tinha uma cadeira vazia ao lado durante as provas. E ali eu olhava para o lado, olhava para a cadeira e falava: Senhor, senta aqui, Espírito Santo, senta aqui do meu lado, me ajuda.
Me ajuda a lembrar tudo aquilo que eu estudei. Não estou pedindo se eu não estudei. Claro que eu não queria lembrar, né? Que não estudei. Mas eu convidava o Espírito Santo para sentar do meu lado ali naquela cadeira. Às vezes eu até falo, gente, Deus deve achar que eu sou doida. Mas não. Eu estava convidando o Espírito Santo porque o Espírito Santo é uma pessoa. Nós devemos ter relacionamento com o Pai. E será que hoje a gente tem realmente aceitado esse convite que Deus tem nos feito? Será que realmente a gente tem depositado todas as nossas confiança, né, diante de Deus? Já é a segunda vez que o nosso carro quebra e eu fico às vezes muito estressada porque tem trabalho, tem isso, tem aquilo. E às vezes eu tento fazer tudo eu mesma, resolver eu mesma, mas eu paro e falo, gente, eu nunca vou aprender? Será que eu não vou parar e pensar? Não adianta eu fazer tudo sozinha, não adianta tentar fazer tudo com as minhas próprias mãos, né? A gente não consegue, a gente acaba padecendo, porque o fardo ali sozinho é muito pesado. Mas quando nós decidimos entregar para Deus, nós decidimos descansar no Senhor, ali tudo muda. Porque o jugo de Deus é suave e o seu fardo é leve. Amém? Possamos ter um culto abençoado. Não sei se você está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito, né? Pela saúde, pelo cuidado, pela misericórdia do Senhor, pela graça dEle que nos basta. E que a palavra de hoje possa falar no teu coração também. Amém? A paz do Senhor, igreja, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Vamos entrar agora no nosso momento de louvor e adoração, então convida aí quem está do seu lado, para que nós possamos cantar em espírito e em verdade. Amém? Aleluia! Glória a Deus, nós queremos te ver, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, meu Pai, de estar aqui te adorando. Vamos louvar a Deus com mais um louvor. Nesse louvor vamos dizer a Deus o quão grande Ele é para nós. Amém. Grande é o Senhor.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Diga: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui te adorando, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque embora as dificuldades, embora tudo que acontece em nossas vidas, nós mesmo assim, Pai, vamos te adorar para sempre, pois nós sabemos que o Senhor é que é o único que é digno de todo o nosso louvor e adoração. Muito obrigado, meu Pai, por a oportunidade de estar aqui te adorando. Obrigado pela oportunidade de estar aqui aprendendo com a tua palavra. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pelo nosso trabalho. Nós te rendemos graças, pois o Senhor é grande. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele ao qual nós adoramos e vamos adorar para sempre. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, meu Pai, nós abrimos o nosso coração para entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, que Deus venha te abençoar nesta noite. Graça e paz da parte de Jesus Cristo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Eu tenho a plena convicção que Deus já deve ter falado com você e que Deus ainda vai falar mais ainda. Nós chegamos agora no momento do nosso culto dos dízimos e das ofertas. E como semana passada a gente já aprendeu um pouco a respeito do que não se deve ser como igreja, não se deve ser a respeito de dízimos e ofertas,
eu quero deixar um texto com a vida de vocês, com as nossas vidas hoje, falando sobre aquilo que Paulo recomenda. Eu diria que essa aqui é a receita para se ofertar na igreja, a receita para se dizimar na igreja e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para isso, vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 9. Vamos ler até o versículo 10. Vamos ler até o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 10. E digo isto, pode ficar tranquilo, se você ainda não achou, aparece aqui para você. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura também se fará. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim que tendes sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também multiplicará as vossas sementeiras e aumentará os frutos da vossa justiça. Nós estamos aqui diante de um texto da palavra de Deus, onde Paulo está alertando os coríntios a respeito das ofertas e os dízimos, a contribuição de cada um da igreja de Coríntios, que ele pegava essa contribuição, muitas vezes usava para a própria subsistência, muitas vezes usava para o avanço da obra de Deus, para o sustento de outras pessoas que estavam na obra junto com ele, e todas as demais coisas que uma igreja hoje precisa para poder se sustentar, a obra de Deus precisa para poder se sustentar. E esses estímulos à coleta, conforme é anunciado aqui em 2 Coríntios, do que esse texto significa, é o Paulo estimulando as pessoas a darem. Só que Paulo começa dizendo a respeito de uma receita correta de como se dá. Ou seja, aquilo que a gente viu que fazem com as finanças da igreja, que não é para o bem da comunidade, não tem nada a ver com as finanças que Deus manda a gente fazer. As finanças que Deus pede para mim e para você fazer, que dá um mandato para que eu e você façamos, ela é as finanças que passa pelo fato de que nós temos que dar com alguns critérios. É interessante que o próprio Jesus fala que se você tem a raiva de alguém, você não é digno de entregar a oferta ao Senhor. Então primeiro você vai lá, resolve o que você tem para resolver com a pessoa, depois você volta para dar a oferta. E não é diferente aqui nesse texto a respeito de Paulo. Paulo também estabelece critérios para poder dar a oferta, para poder utilizar essa oferta para entregar essa igreja. E qual que é o critério aqui que o Paulo dá para 2 Coríntios? É o critério também que nós temos aqui na nossa igreja CVC da Bélgica. O critério, a primeira coisa cada um contribua segundo o proposto do seu coração. Ou seja, a ideia da nossa comunidade não é nunca usurpar de você. Não é nunca tirar aquilo que você não tem, ou fazer você se endividar para poder dar na igreja. Não, irmão, isso não. Como a gente disse semana passada, não é aquilo que a gente pensa, não é aquilo que a gente sonhou como igreja. É cada um contribua segundo o proposto do seu coração. E é muito interessante que às vezes você pode até ter proposto alguma coisa no seu coração. Só que o Paulo vai dizer aqui que não pode ser também com tristeza. Isso tudo no capítulo 7. Ou seja, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Mas se você vê que o propósito do seu coração está te dando tristeza para dar, não entregue. Não por tristeza. E o Paulo vai dizer que às vezes a gente pode ter até contribuído. A gente até pode ter um montante que está proposto no nosso coração. Que a gente pode até contribuir por alegria. Mas às vezes a gente está fazendo isso por necessidade, em vista ganhar algo da parte de Deus. E o Paulo vai dizer que também não pode ser por necessidade. O Paulo vai dizer que o critério fundamental para que você oferte na nossa congregação, que oferte na nossa igreja, e eu passo isso agora para a CVC Bélgica, é que você o faça com alegria. Por quê? Porque aquele que dá semente é o que semeia. Deus que te deu essa semente do seu trabalho. Deus que te deu aquilo que está nas suas mãos e pão para o alimento. Também multiplicará as vossas sementeiras e aumentará o fruto da vossa justiça. Ou seja, o que Paulo está dizendo não é que você vai ficar rico para fazer o que você quiser com o seu dinheiro. O que Paulo está dizendo é que se Deus te der mais do que está dando para o irmão do lado, se Deus te abençoar mais do que está abençoando o irmão do lado financeiramente, está te dando mais recursos do que para o irmão do lado, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus vai aumentar os frutos da nossa justiça.
Ou seja, nós vamos nos tornar mais justos porque nós vamos doar mais. Nós vamos fazer mais pela obra de Deus. Nós vamos sustentar mais gente. Nossa congregação tem vários desafios agora. A gente já tem uma primeira data no qual a gente volta para o presencial, que é a data do 1º de maio. Para isso a gente precisa de recursos, irmãos. Por isso eu conto com cada irmão que está aí do lado. Nosso número de conta está aqui embaixo. Se você puder e Deus tocar no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Fique à vontade, você vai ser uma grande bênção para a nossa igreja. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, obrigado por esse momento, obrigado por esse dia. Que o Senhor, na sua infinita graça, Senhor, o Senhor possa, pelo poder do Teu nome, abençoar os meus irmãos que estão propondo no coração de ofertar conosco e de trazer até a igreja, Senhor, aquilo que é do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida e pelo poder da misericórdia que o Senhor nos tem nos dado. Pai, eu te peço também por aqueles que estão sem trabalho, Senhor. Eu sei que realmente a pandemia está difícil, mas intervenha com milagre, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dê oportunidade para essas pessoas. Pai, eu te peço também por aqueles que não têm documentos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, pelo poder da Tua graça, ó Pai. Senhor, traz essas pessoas, ó Pai, para essa oportunidade de ser legalizado no país. A gente não tem outro Deus para quem pedir, a gente não tem outro Deus para quem clamar, senão o Senhor. Pai, muito obrigado pelo dom da vida, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Pai, nos abençoando e nos guardando. É isso que eu te oro e te agradeço pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Olá a todos, venho chegando com as informações da programação da semana da CVC. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Todos são muito esperados e nós temos muita alegria em poder compartilhar com vocês que durante a semana a gente tem atividade, tem bastante trabalho e nós queremos dividir isso com você também. Tá? Na quarta-feira, então, às 2h30, as mulheres estão orando. Onde quer que estejam, em casa, no trabalho, se deslocando, as mulheres param para orar por meia hora. Nós compartilhamos os motivos de oração pelo nosso grupo, mas se você não estiver participando do grupo, quiser orar, junte-se a nós, nunca é demais. Toda oração, toda comunhão em Cristo para oração, para conversar com Deus, é uma bênção e é crescimento na certa para todos nós, né? E nós, então, às 2h30, na quarta-feira, estamos juntos. Então, se você quiser se unir a nós, fique à vontade. Às quartas-feiras também, às 8h30 da noite, existe o culto de ensino. É uma bênção, irmãos. A gente senta via Zoom, começa às 8h30, tem 1 hora de duração e é a hora preciosa da semana, quando a gente senta para dissecar a palavra de Deus. A gente está estudando a primeira carta de Pedro, juntamente com o Michel, com a Larissa. Essa semana a gente teve ainda a bênção, o privilégio de estar também com os irmãos do Brasil e foi muito bom ver as pessoas, saber que nós não estamos sozinhos, que eles estão conosco, orando com a gente e pela gente, né? Então você é mais do que esperado para participar com a gente também do culto de ensino, toda quarta-feira às 8h30 da noite. E as crianças têm a vez delas no sábado, às 17 horas tem a classe infantil, eles cantam, eles fazem trabalho manual, eles ouvem história, eles ouvem música, eles conversam, eles veem os amiguinhos e é uma bênção, irmãos. Então, incentive o seu filho a participar, sua criança a participar, senta junto. Durante a semana a gente envia alguns vídeos para eles se familiarizarem com o tema da lição. Também a gente passa uma listinha de materiais, que é coisa que a gente já tem em casa para a gente reunir e fazer a atividade manual. Então, sábado às 17 horas, marque esse horário para você participar junto com seus filhos da classe infantil. E às 18 horas, os adolescentes também via Zoom tem a sua sala, a sua aula e tem sido uma bênção, eles conversam, participam super bem, eles têm também o grupo de WhatsApp deles e a gente está lá junto e tem sido uma bênção e a gente tem a esperança de que o Senhor esteja realmente trabalhando nos corações deles para que até quando eles forem adultos, tudo isso que eles têm aprendido continue fazendo morada na vida deles, no coraçãozinho, na mente deles. Então, às 17 horas aos sábados, classe infantil e às 18 horas, a classe dos adolescentes. E agora os aniversariantes da semana. A gente vai começar
pelo dia 3 de março, que foi aniversário da irmã Graziele Gasparini, dia 10, agora o Alexandre, e dia 12 a Ingrid. A família da irmã Emilene está em festa essa semana. Então esses são os nossos aniversariantes, a gente tem muito carinho por vocês, apesar do tempo que já não nos reunimos, mas temos carinho, pensamos em vocês e vamos orar por vocês, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em especial que vocês estejam próximos dele, andando com ele, crendo, tendo esperança, firmes nas promessas que o Senhor tem, porque o Senhor é bom, é fiel e ele não nos abandona nunca. Então, nossos parabéns aí adiantados também aos irmãos dessa semana, parabéns para a irmã Graziele e vamos seguindo em frente, aí certos de que um dia poderemos dar os abraços ao vivo, não é? E eu gostaria também de acrescentar alguns pedidos de oração pela irmã Ayara, pela Lara, pela irmã Nadine, irmã Noeli, pela Tânia, a irmã Ângela, a irmã Terezinha lá no Brasil, parente do Wagner e da Ariane, pelo Júnior e a Cecília, pela Helenilda que está chegando agora, pela Jennifer. Nós somos muito gratos pela recuperação da saúde do Emilson, do Ricardo, tio da Cris, da irmã Shirley Souto Maior, pela família do irmão Jorge Mendes. E nós queremos continuar orando por esses irmãos. E eu gostaria também de acrescentar o nome da Mariana Mendes, que é uma irmã nossa lá no Brasil, tem desenvolvido um trabalho excelente. Peço ao Senhor que continue capacitando e cuidando da saúde dela. E eu quero também pedir aos irmãos que durante a semana orem pela liderança, pela nossa igreja, para que o Senhor oriente e coloque os seus planos nos nossos corações, que nós possamos servir, ter sabedoria e entendimento para lidar com as pessoas e as situações. Que o Senhor cuide de todos nós. Vamos orar, eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Nós te louvamos porque em breve poderemos nos reunir. Nós te agradecemos pela vida dos irmãos que estão completando mais um ano de vida, pela irmã Grazi, pelo irmão Alexandre, pela Ingrid, Senhor. Que o Senhor os abençoe e guarde e que o Senhor se mostre a cada dia nos corações e mentes deles e que eles compreendam a sua grandeza, o seu senhorio e desfrutem da sua companhia sempre, Pai. Que o Senhor os abençoe e dê muitas alegrias nesse novo ano começando na vida deles, Pai. Eu te peço, Senhor, pela vida desses irmãos que estão precisando de respostas, que estão precisando de ajuda com a sua saúde, que estão precisando de saúde emocional, que estão pedindo oração por suas famílias, que estão pedindo oração por suas famílias no Brasil. Nós sabemos quanto é difícil não podermos ajudar às vezes, ou compartilhar situações, ou não podemos compreender a dimensão das coisas que acontecem com os nossos lá no Brasil. Mas nós sabemos que o Senhor conhece, que o Senhor inclina os seus ouvidos, que o Senhor ouve, que o Senhor estende a sua mão. E nós somos gratos, Senhor. Somos gratos porque sabemos que podemos confiar, que o Senhor tem o melhor e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós te pedimos, Senhor, pela liderança, pela condução aqui desta igreja, pela igreja no Brasil, pela igreja na Bélgica, pela igreja no mundo, Senhor. Nós precisamos e rogamos, Senhor, clamamos para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos oriente, para que possamos servi-lo de acordo com aquilo que o Senhor quer de nós, que nós possamos cooperar, Senhor, com a sua obra, realizando aquilo que o Senhor tem para este mundo que nós estamos vivendo hoje, Senhor. Nos ajuda na educação dos nossos filhos, para que eles sejam bênção onde quer que eles estiverem, Senhor. Que o Senhor continue nos guardando deste mal, nos abençoando, trazendo conforto àqueles que estão doentes, trazendo esperança àqueles que estão se
recuperando, aqueles que estão chorando, conforto, consolo, e que nós possamos também ser usados para alcançar essas pessoas, levando a sua mensagem, Pai. É assim que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. A gente se vê em breve e desejo a vocês uma ótima semana. Graça e paz a todos que estão participando conosco desse culto. Alegria muito grande ter vocês aqui mais uma vez. Eu espero que todos vocês estejam bem, sua família, seus amigos. E nós estamos numa série de estudos, começamos no domingo passado, uma série de estudos intitulada Siga-me. Hoje é o segundo estudo, eu espero que você não tenha perdido o primeiro. Se você perdeu, eu te aconselho que você assista também essa primeira mensagem. E a mensagem de hoje nós vamos falar do custo que se tem quando nós queremos seguir a Cristo. O preço, aquilo que exige de nós quando nós decidimos seguir a Cristo. E nós vamos ler então no livro de Lucas, no capítulo 9, versículos 57 até o 62. Nos fala assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Querido Pai, nós queremos nesta hora te agradecer pela tua salvação, queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Te pedimos para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, toque os nossos corações, fale conosco, Senhor, nos mostrando aquilo que é a tua vontade, principalmente abrindo o nosso entendimento para compreender aquilo que é o teu propósito. Nos ajuda, Senhor, através do teu Espírito Santo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Como nós dissemos, nós estamos numa série de estudos intitulado Segue-me ou Siga-me. E eu considero essa série uma das séries mais importantes. E eu ainda não sei o que vem pela frente, quais são os próximos conteúdos, o conteúdo das próximas mensagens. Mas eu digo isso por quê? Porque o próprio nome já diz, fala a respeito do convite de Cristo para que nós possamos segui-lo. Fala a respeito do chamado de Cristo para que nós possamos segui-lo. Sendo assim, eu considero importante porque é onde tudo começa, é onde tudo se inicia, é onde o processo ele vai se iniciar. E a nossa atitude nesse processo é uma atitude muito importante. Ela tem um percentual muito grande para que nessa caminhada nós tenhamos o sucesso. Cristo nos chamou para que nós possamos caminhar com Ele. E dependendo da nossa postura, da nossa atitude, a nossa caminhada, ela poderá ser uma caminhada de sucesso se nós entendermos aquilo que Deus ele tem para falar conosco. Então eu considero aqui a base de tudo, o mais importante, porque aqui nós vamos começar a caminhar com Cristo e nós vamos compreender a vontade dele e conhecer quem de fato é Cristo, à medida em que nós caminhamos com ele. Porque a caminhada é um constante. Vem o chamado e depois vem o processo, para que nós possamos então chegar até onde a vontade de Deus tem nos convocado. Então vejam só, nos versículos anteriores, a palavra de Deus nos fala que Jesus ele tinha o firme propósito de ir para Jerusalém. E nesse momento ele começa a sua caminhada juntamente ali com seus discípulos, juntamente com algumas pessoas, e eles estão caminhando e eles chegam próximo a uma aldeia de samaritanos, e Jesus então envia mensageiros e pede para que esses homens vá à frente para que possam preparar ali pousada para eles. Eles passariam ali um período para descansar, um tempo para repousar, para que pudessem então seguir a caminhada para Jerusalém. Só que no versículo 53,
a palavra de Deus nos diz que eles foram rejeitados. E aqui diz assim, mas não os receberam, os samaritanos não receberam, porque o aspecto dele, o aspecto de Jesus, era como de quem ia para Jerusalém. Então nós vemos aqui que Jesus ele foi rejeitado juntamente com aquelas pessoas, eles não puderam fazer pousada naquela aldeia samaritana, porque o aspecto deles era de quem ia para Jerusalém. Então aqui nós vemos, no texto que nós lemos, que um homem, ele diz para Jesus, Senhor, eu vou te seguir, para onde quer que tu fores. E Jesus responde para esse homem dizendo assim, as raposas têm covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse homem diz que seguiria Jesus para onde quer que ele fosse. E Jesus aqui diz para ele agora, em outras palavras, que isso lhe custaria um preço. Que esse homem teria que entender que seguir a Cristo, para onde quer que ele fosse, teria um preço para a sua vida, teria um custo para a sua vida. Aquela decisão que ele estava dizendo que ele estava tomando, teria um preço. E que preço seria esse quando Jesus fala que as raposas têm covis e as aves do céu têm os seus ninhos? Que aquele homem, ele poderia ser rejeitado. Ele teria que, de repente, abrir mão do seu conforto. Jesus, quando chega naquela aldeia samaritana, ele foi rejeitado porque o aspecto dele é de quem ia para Jerusalém. E quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos o seu chamado para segui-lo, para servi-lo, o nosso aspecto ele começa a mudar. A nossa fisionomia, a nossa forma de falar, a nossa postura, o nosso vestir, uma série de coisas externas começam a mudar. Primeiramente, a mudança ela é interna, mas a palavra de Deus nos garante, nos afirma que tudo aquilo que é gerado dentro de nós pelo Espírito Santo, toda transformação e toda mudança, isso também sai para o externo. E essa transformação que ora é interna, ela se externa ao ponto de que o nosso testemunho ele é visto pelos outros, por aqueles que estão à nossa volta. E o texto aqui diz que o semblante de Jesus causou rejeição. O aspecto dele era de quem ia para Jerusalém. E como o seu aspecto havia denunciado que ele ia para Jerusalém, que ele estava indo para um outro lugar, ele foi rejeitado pelos samaritanos. E meus irmãos, quando a nossa face revela que nós somos filhos de Deus, que nós somos cidadãos do céu, muitas vezes isso causa rejeição por aqueles que estão à nossa volta. Quando aqueles que estão à nossa volta, eles veem em nós a luz de Cristo, quando eles veem em nós o brilho de Cristo, que nós não somos deste mundo, mas nós estamos caminhando em direção a Jerusalém, quando a nossa fisionomia, ela revela isso através dos nossos atos, das nossas palavras, quando isso é externado, muitas vezes causa rejeição. Algumas pessoas podem deixar de falar conosco, algumas pessoas podem não querer estar perto de nós. Você agora só fala de Deus. Você agora só quer falar coisas bonitinhas. Você agora já não faz mais aquelas piadas engraçadas. Você agora já não faz o uso daquelas vestimentas que você fazia. Você agora já não frequenta lugares que você frequentava. Por quê? Porque quando nós começamos a seguir a Cristo, algumas mudanças externas também acontecem. As mudanças externas, elas não podem causar muitas vezes, a mudança interna. Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus está mudando dentro do nosso coração, pode mudar sim, tem poder sim para mudar aquilo que está do lado de fora. E muitas vezes nós somos rejeitados por isso. Porque as pessoas olham para nós e veem que nós somos diferentes. E aí elas começam a nos rejeitar. E Jesus está dizendo para esse homem aqui agora que ele perderia todo esse conforto. Talvez algumas amizades, talvez alguns privilégios, talvez ele não poderia ter acesso a alguns locais, a alguns lugares. Os samaritanos rejeitaram, não deixaram que eles repousassem ali. Eles não puderam permanecer naquela aldeia para descansar, porque eles iam para Jerusalém. Muitas vezes você não será aceito em certos lugares,
porque você está indo para Jerusalém, porque você está seguindo a Cristo. Então isso tem um custo, isso tem um preço para você. Seguir a Cristo tem um preço, e esse preço pode ser a rejeição. Você não será mais aceito nessa área da sociedade. Talvez você será rejeitado. Então esse primeiro homem, Cristo diz isso para ele. As raposas têm covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você está disposto a ser rejeitado porque você segue a Cristo? Era isso que esse homem precisava entender. E agora, um outro homem, ele diz assim, ele próprio diz para Jesus, e disse a outro, Jesus dizendo, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou dizendo, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então nós vemos aqui agora que é o contrário. Agora aqui é Jesus chamando um homem, segue-me. E esse homem, ele fala, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar os meus pais. E é engraçado, é interessante, porque aqui o convite de Cristo foi direcionado para aquele homem. O primeiro homem se dispõe, ele chega e diz, eu vou te seguir. É um homem eufórico, né? É um homem eufórico. Ele não conhece Jesus, mas ele já logo diz, eu vou te seguir, seja para onde for. Já ouviram aquele ditado que há pessoas que dizem assim, não, eu caso com você e a gente vai viver nem que seja debaixo da ponte. Eu vou estar junto com você em qualquer situação. Né? O amor tudo suporta. Né? E com você eu vou até para debaixo da ponte. Só que aí eles casam e depois quando bate a dificuldade, quando vem o desemprego, vem as lutas, aí não vai para debaixo da ponte não, aí pede o divórcio, pede a separação. Então a pessoa dizia, não, eu fico com você até que a morte nos separe. Mas aí vem as dificuldades e a pessoa abandona. Então esse primeiro homem aqui, ele nem sabia quem era Jesus, ele não conhecia Jesus direito, e ele já disse, eu vou te seguir para onde você for. Eu estou contigo para o que der e vier. Mas quando Jesus falou que ele não teria mais conforto, ele teria que abrir mão de algumas coisas, ele falou, opa, será que isso é para mim? Será que ele estaria realmente disposto a abrir mão, a pagar esse preço? Havia esse custo. Já o segundo homem, Jesus fala com ele, vem, segue-me, segue-me. E esse homem, ele fala, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. E Jesus fala, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Nós precisamos entender que seguir a Cristo muitas vezes vai exigir de nós que nós deixemos de lado a nossa cultura, deixemos de lado aquilo que nós herdamos, as nossas heranças passadas. Enterrar o pai aqui está ligado à cultura, está ligado aqui àquilo que aquele homem havia vivido até aquele momento. Está ligado aqui àquilo que ele tinha, a sua tradição, o seu passado, aquilo que ele vinha trazendo como herança dos seus pais. Talvez todo aquele ensinamento que não era conforme a vontade de Deus, ele teria que deixar. Esse homem aqui, ele diz, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Ou seja, dentro da cultura, isso era aceitável, era honroso. Mas o que Jesus estava dizendo aqui é que esse homem, ele deveria abandonar ali as suas culturas, as suas tradições, deixar os mortos, aquilo que passou, as coisas velhas ficaram para trás. Em 2 Coríntios, a palavra de Deus no capítulo 5, versículo 17, fala assim, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus estava aqui dando a este homem, fazendo um convite a este homem, para que ele começasse uma nova vida. Segue-me. Era algo novo que Cristo queria fazer na vida desse homem, era uma nova caminhada que Cristo estava propondo para este homem. Este homem, ele diz,
Senhor, primeiro, deixe que eu vá enterrar o meu pai. Eu vou pensar nessa proposta, nesse chamado que o Senhor tem feito. Mas primeiro deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Meus irmãos, nosso passado, ele já foi esquecido. Nós não precisamos querer voltar atrás para abrir mão, para enterrar o nosso passado. À medida em que nós vamos caminhando com Cristo, à medida em que nós vamos tendo experiências com Cristo, o Espírito Santo de Deus vai gerando em nós nova cultura, novos conhecimentos. Ele vai gerando em nós a herança eterna. Então nós não precisamos enterrar aqui, né? Ele fala enterrar os nossos pais. Nós não precisamos de imediato querer voltar atrás. À medida em que nós vamos caminhando com Cristo, a palavra de Deus vai gerando em nós algo novo. E algumas pessoas querem fazer isso. Quando é feito o convite para que elas aceitem a Cristo, elas falam, não, primeiro eu tenho que mudar isso. Ah, eu faço muita coisa errada. Primeiro eu tenho que abandonar isso. Vocês já conheceram alguém assim? Alguém que quando você convida para ir à igreja, para participar ali do culto, para aceitar a Cristo, a pessoa diz, eu tenho que abandonar ainda muita coisa. É a pessoa que, olha, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. E Jesus diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos. O que Cristo tem para nós é uma nova forma de vida. É uma vida nova que Ele quer nos dar. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que está morto, com aquilo que passou, porque o nosso pecado, o nosso passado, foi cravado na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais nos preocupar com as coisas velhas. Tudo se fez novo. Quando você começa a caminhar com Cristo, você vai conhecendo quem é Jesus. Através do Espírito Santo, Ele vai te revelando quem é Jesus. Há um louvor que eu gosto muito, que é algo mais ou menos assim. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quando falas, obedeço, a bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o Deus ajudador. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. É um louvor muito bonito, que fala, que mostra para nós que quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais alegria nós temos em querer servi-lo. Nós vamos descobrindo de fato quem verdadeiramente Ele é. E aí nós não precisamos nos preocupar com aquilo que nós vivíamos, com a nossa herança do passado, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos, se era certo, se era errado. Nós não precisamos, porque à medida em que nós aceitamos o convite para seguir a Cristo, Ele vai fazendo coisas novas na nossa vida. Ele não coloca remendo. Ele não coloca remendo. Ele faz tudo novo. Ele transforma a nossa vida e Ele vai mudando. Mas esse homem aqui, ele fala, deixa primeiro eu enterrar os seus mortos, enterrar o meu pai. Então, há um custo. Há um custo. Nós vamos deixar a nossa cultura, né, aquilo que nós vivemos, a nossa herança do passado, dos nossos pais, da nossa família, nós vamos deixar. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso no sentido de não querer seguir a Cristo agora e primeiro abandonar essas coisas. Nós vamos pagar esse preço, digamos assim. Nós vamos pagar esse preço, terá esse custo de ter que reaprender tudo de novo. Mas nós precisamos apenas de uma coisa, aceitar o convite, pôr o pé no caminho e seguir a Cristo. Era o que Cristo queria que esse homem fizesse, que ele simplesmente seguisse. O diálogo com Jesus com este homem começa assim, segue-me. Jesus não levantou aqui questões, Jesus não colocou questões, Ele apenas convidou. E às vezes nós queremos colocar questões para aqueles que estão chegando, quando na verdade Cristo está apenas convidando, quando Cristo está apenas fazendo uma convocação. Segue-me. E durante o caminho, eu vou te transformando, eu vou te mudando,
eu vou trabalhando na sua vida, você irá me conhecer, a minha palavra vai se revelar, o meu Espírito Santo vai se revelar, e aquilo que precisa ser transformado, irá ser transformado. Nós vemos também aqui agora que disse também um outro homem disse para Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós vemos aqui agora um outro homem que também ele diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Então nós vemos isso. Cristo convidando as pessoas, Cristo chamando, convocando para seguir, mas algumas pessoas dizem: não, eu aceito, eu creio, eu levanto a minha mão e aceito Jesus, eu confesso, mas, coloca aqui o mais, mas, primeiro, deixa eu me despedir dos meus familiares, daqueles que estão na minha casa. É quase que a mesma coisa do homem anterior. É o homem rejeitando o chamado de Deus, a convocação de Cristo, porque ele acha que ele tem que fazer primeiro alguma coisa. Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro, deixa eu fazer isso. Mas primeiro, deixa eu me despedir daquilo que faz parte de mim, daquilo que eu venho trazendo até esse momento comigo. Deixa, Senhor, primeiro eu me desfazer daquilo que até aqui eu tenho vivido. Você precisa entender uma coisa, nós precisamos entender uma coisa, que para seguir a Cristo, eu não preciso primeiro deixar as coisas. Eu preciso aceitar o seu chamado. Eu preciso primeiro me sujeitar à sua vontade. E aí as coisas, elas vão acontecendo. É por isso que muitas pessoas usam a expressão: venha a Cristo como estás. Sim, você pode vir a Cristo como você está. O que você não pode é permanecer como você veio. Porque todo aquele que chega até Cristo, todo aquele que aceita o seu chamado, à medida em que vai caminhando com Cristo, ele vai deixando o velho homem para trás. E sabe qual é o custo que você tem quando você aceita o chamado de Cristo? É que você vai abrir mão da sua vida. Existe um preço, existe um custo que você também vai ter que pagar. Você vai abandonar o velho homem, você vai abandonar a velha vã maneira de viver. Muitas pessoas não querem pagar esse preço. E por isso elas recuam, elas dão um passo atrás quando recebem o chamado e dizem: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiramente deixa eu fazer isso. Parece que a pessoa primeiro ela quer se despedir daquilo que ela vivia, daquilo que ela fazia, como se fosse uma última vez, né? Primeiro deixa eu fazer isso pela última vez. E na verdade não é isso. Nós precisamos aceitar o chamado de Cristo. E nós precisamos olhar para frente. Isso me faz lembrar aquele jovem rico, né, que quando chega para Jesus ali, ele pergunta o que ele tem que fazer para herdar a salvação. E Jesus pergunta para ele a respeito dos mandamentos, se ele conhecia os mandamentos. E esse jovem rico, ele diz que sim, ele conhecia todos os mandamentos, ele cumpria todos os mandamentos, ele fazia tudo certinho desde criança, desde muito novo ele fazia tudo certinho, ele sabia de cor salteado todas as coisas. Mas quando Jesus fala com ele, então vá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, aquele homem ele se entristeceu e não quis seguir a Cristo. Então nós vemos que quando nós recebemos o chamado de Cristo, há um custo. Vai nos custar alguma coisa. Nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa. Principalmente da nossa velha vida. Porque Cristo, aquele que caminha com Cristo, a palavra de Deus fala que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, somos novas criaturas, mas nós precisamos continuar nessa caminhada. Então nós vemos que aquele jovem, ele sai ali da presença de Jesus, esse jovem rico dessa parábola, e ele sai entristecido, porque ele teria que abrir mão da sua riqueza, daquilo que fazia parte de si, né, da sua vida, daquilo que ele vinha trazendo até aquele momento.
E esse homem aqui, esse último homem, ele queria fazer isso. Deixa primeiro eu me despedir daqueles que estão lá na minha casa, né? Aqueles que fazem parte da minha intimidade, da minha vida particular, da minha vida familiar. Deixa primeiro eu me despedir deles. Cristo não quer que você faça isso. Tudo aquilo que você precisar abandonar, Cristo, através do seu Espírito Santo, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai trabalhar no seu coração para que você faça isso. Não rejeite o chamado de Cristo achando que primeiro você tem que deixar algo, mas simplesmente aceite o chamado dele. Comece a caminhar com ele, para que dentro de você o Espírito Santo possa começar a trabalhar. Para que dentro de você o Espírito Santo internamente possa começar a gerar santidade. E uma vez que essa santidade for gerada dentro de você, aquilo que é externo vai começar a ser transformado também. Então as outras coisas que você precisa trabalhar, que você precisa abandonar, elas serão mudadas. Você vai pagar um preço, você terá um custo, você poderá ser rejeitado, mas o Espírito Santo de Deus vai te dar graça. O Espírito Santo de Deus vai te sustentar, vai te fortalecer para que essas mudanças aconteçam. Eu não posso querer exigir de você alguma coisa se o Espírito Santo de Deus ainda não fez isso em você. O que Cristo está fazendo é um convite para que você possa sair de onde você está e você possa caminhar com Ele até Jerusalém. Durante essa caminhada, Jesus foi falando com aqueles homens, com cada um de forma individual e mostrando algo individualmente e diferente para cada um deles. O que você precisa é entrar nesta caminhada, aceitar o convite dele. Vai ser fácil? Não. Vai exigir de você algumas mudanças. Você está disposto a ser rejeitado? Será que você está disposto, que foi o caso do primeiro homem? Mas enquanto você caminha, o Espírito Santo de Deus vai te dando condições. O Espírito Santo de Deus vai te fortalecendo, vai abrindo os seus olhos, vai abrindo o seu entendimento, vai abrindo o seu coração e vai te dando uma nova esperança, a esperança da glória que está em Cristo Jesus. O que Cristo está fazendo é te convidando para que você possa entrar nesta caminhada em direção a Jerusalém, recebendo do Espírito Santo a transformação interna, gerando em você transformação externa, ao ponto de que o seu aspecto ele seja de alguém que vá caminhando para Jerusalém. Eu espero que você possa ter entendido essa mensagem, para que você possa ter entendido de que não será fácil, não é fácil, porque vai exigir de nós algumas mudanças, vai exigir de nós algumas transformações. Mas essas transformações, elas poderão acontecer durante o processo, enquanto você caminha. Primeiramente, aceite o chamado. Primeiramente, aceite o convite e ouça aquilo que Deus tem para te falar. Aqueles homens receberam o chamado e ouviram da parte de Cristo aquilo que eles passariam, aquilo que eles deveriam fazer. E Cristo ele vai te orientar, o Espírito Santo de Deus ele vai te orientar. E à medida em que você caminhar, essas coisas vão se tornando visíveis, elas vão se tornando claras para você. É aquela história. Nós perguntamos, isso não pode? Isso é certo? Isso é errado? Nós fazemos uma série de questionamentos, quando na verdade nós só deveríamos aceitar o convite de Cristo para que nós possamos segui-lo. E enquanto nós seguimos, nós vamos seguir os seus passos, as suas caminhadas, nós vamos seguir o seu exemplo. Aquilo que Cristo faz, eu vou fazer. Até porque ser cristão é isso, é fazer aquilo que Cristo fez, é fazer aquilo que Cristo faria se Ele estivesse em nosso lugar, é fazer exatamente aquilo que Cristo ele fez. Paulo, quando ele diz assim, sede meus imitadores, ele acrescenta, ele fala, como eu sou de Cristo. Como Cristo não estava presente ali, Paulo diz, vocês podem até fazer o que eu faço, mas porque eu faço o que Cristo fez. Então faça o que Cristo fez. Então é isso que nós precisamos, nessa caminhada, seguir os passos de Cristo, ver o que Ele está fazendo e fazer como Ele fez. Ele é o nosso modelo. Nós não precisamos querer voltar atrás para mudar nada. Basta nós olharmos para Cristo. Ele é o nosso espelho. E nós vamos ver aquilo que nós precisamos fazer. Então o convite dele é, siga-me,
E se você seguir a Cristo, certamente você vai alcançar o propósito. E qual é o propósito? O propósito é que cada um de nós possamos, nesta caminhada, sermos transformados dia após dia. É como a luz da aurora, né? Que vai sendo renovada. Então, nós vamos caminhando e dia após dia, o brilho de Deus, o brilho de Cristo, a luz de Deus, ela vai brilhando em nós até chegar dia perfeito. É como a luz da aurora, né? Até chegar dia perfeito. Então, nós vamos caminhando e a transformação vai acontecendo e nós vamos chegar até onde Cristo chegaria, né? Ele disse, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Eu estou indo preparar lugar para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Eles foram rejeitados ali naquela aldeia. Mas diante do Pai nós não seremos rejeitados, porque nós estamos seguindo os passos de Cristo. Nós estamos indo com Ele para a eternidade. Então, o convite é para que você aceite este chamado, comece a caminhar e deixe que durante o caminho o próprio Cristo te conduza, o próprio Cristo venha te orientar, o próprio Cristo venha te ensinar e mostrar qual é a vontade dele. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar encerrando? Senhor, nesta hora eu quero te agradecer, quero te bendizer, quero te louvar, Senhor, por este chamado maravilhoso que o Senhor tem nos feito, por nos convidar, Senhor, para fazermos parte desta caminhada, onde nós sabemos que o propósito e o objetivo, o destino final é a eternidade. Nós queremos te agradecer porque o preço, o maior custo já foi pago, que foi ali na cruz do Calvário, quando o próprio Senhor entregou a sua vida em favor das nossas vidas, perdoando os nossos pecados, apagando, Senhor, as nossas transgressões. E agora o Senhor tem nos feito esse convite para que nós possamos caminhar contigo. E eu tenho a certeza que durante essa caminhada, o Senhor, através do teu Espírito Santo, estará nos fortalecendo, estará nos orientando, nos ensinando, mostrando qual é a sua vontade. Eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, até aqui o Senhor tem nos ensinado, tem nos alimentado, tem fortalecido, Senhor, e tem nos dado condições de permanecermos diante do Senhor. E nós temos a certeza que enquanto nós caminharmos contigo, muitas coisas ainda nós iremos aprender, muitas experiências ainda nós iremos viver, pois nós sabemos que nós estamos com o Senhor e quando nós caminhamos contigo, nós sabemos que a caminhada ela se torna mais suave, embora não seja fácil. A tua palavra nos disse que realmente aqui neste mundo nós teríamos aflições, nós seríamos tentados, nós enfrentaríamos tribulações, nós estaríamos sujeitos às intempéries dessa vida, mas a tua palavra também nos garante, Senhor, que quando nós estamos contigo, nós somos mais que vencedores. Eu te peço para que abençoe cada um dos nossos irmãos, aqueles que ouviram essa palavra, aqueles que já aceitaram o seu chamado, aqueles que estão aceitando hoje o seu chamado. E, Senhor, e que durante toda a caminhada, durante todo esse processo em que nós estamos te seguindo, Senhor, esses irmãos eles possam ser fortalecidos e cuidados, não somente pela tua igreja, pelos irmãos que oram uns pelos outros, que ministram sobre a vida uns dos outros, mas também que sejam cuidados pelo teu Espírito Santo. Eu oro assim pedindo tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo culto. Com certeza, eu tenho uma plena convicção que Deus falou com você agora nesse culto, nessa palavra abençoada. É bom, irmão, sentar para ouvir. Estou aqui com vocês ouvindo aquilo que Deus está ministrando no coração dos nossos irmãos. Eu tenho certeza que Jesus nos desafiou a segui-lo hoje. E isso para a gente é muito importante. Mas eu quero agora finalizar o nosso culto, até os nossos avisos. Não esqueça da terça, da quarta, do sábado. Eu espero vocês lá com muito carinho e amor, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse culto, porque o Senhor falou conosco. Peço ao Senhor que o Senhor continue falando. Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que as eternas consolações do Espírito Santo seja hoje e todo sempre para a tua igreja aqui na Bélgica, espalhada pela face da terra. É isso que eu te oro e te agradeço pelo poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar. Um alívio que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho,